No livro de português, a gente vai acompanhar o conteúdo sobre a separação das sílabas na escrita, que começa na página 73 e até 74. Para iniciarmos o conteúdo do livro, vamos rever agora o que é separação das sílabas. Bom, sílabas são fonemas que são pronunciados por uma única emissão da voz. Por exemplo, casa. Eu falo essa única sílaba K de uma única vez, certo? Eu só pronuncio ela de uma única vez, ó. Casa. Então, sílaba é isso. Divisão silábica é o que? A separação das sílabas que formam uma palavra, olha só. Eu tenho aqui uma palavra e a divisão dessa palavra se forma em sílabas. Ó. Pelota é a separação das sílabas que formam uma palavra. E as sílabas se classificam como em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Monossílaba é o quê? São palavras que possuem apenas uma sílaba. Olha só. Chá. Ela possui apenas uma sílaba, ela não se separa. Dissílaba são palavras que possuem duas sílabas. A palavra já diz, dissílaba. Então, um exemplo aqui de casa. Ela possui duas sílabas. Trissílabas são palavras que possuem três sílabas, como, por exemplo, jacaré, bonito. Polissílabas são palavras que possuem quatro ou mais sílabas, como, por exemplo, garotada, apartamento. Bom, agora vamos ao livro na página 73. Diz assim, palavra em jogo, a separação de sílabas na escrita. A gente vai observar um trecho do Diário de Julieta. Vocês lembram que a gente já fez uma atividade com ele? A gente vai observar a escrita nesse diário. Vejam que no final aqui de algumas sentenças, de alguns trechos, tem uns pedacinhos laranja. Vejam, no final da linha tem alguns pedacinhos laranja. Julieta escreveu, mas deixou o quê? Alguns espaços. Que foi preenchido por essa corzinha laranja aqui, já para a gente observar. Bom, vocês sabem que a gente deve respeitar sempre as margens das linhas, né? Das folhas, dos textos. Olha só, a margem aqui, ó, é até o final da linha. Vejam que Julieta ela escreveu passando da margem da linha. Algumas palavras e outras ela deixou faltando aqui, ó, alguns espaços. Então, não devemos nunca ultrapassar a margem da linha e nem deixar faltando como ela deixou aqui, ó. Então, ela fez duas coisas que não pode. Ela ultrapassou a margem da linha e deixou alguns buracos aqui faltando, que ela poderia ter colocado algumas palavras. Quando escrevemos, se a palavra não couber toda aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode ir para outra linha, para a linha de baixo, né? O que devemos fazer? A gente deve fazer o quê? Separar a palavra e colocar um hífen, um tracinho. Olhem aqui, ó. Nessa página tem um nome escrito cabelo, né? A palavra escrita cabelo. Mas vejam que ela não cabe toda. O que é que a pessoa fez? Ela passou um traço, um hífen, e continuou na linha de baixo, na próxima linha. Então, ela não ultrapassou a margem da folha e nem deixou um buraco aqui, ó. Ela respeitou a margem, colocou a palavra, mas não coube toda, e passou para a linha de baixo. Nesse exemplo tem o que aqui? A pessoa separou a palavra, né? Separou as sílabas. Nesse texto aqui, ó, Julieta poderia ter feito isso, né? Poderia ter escrito a palavra aqui, não coubendo toda, ela poderia ter passado o traço do hífen e colocado, continuando embaixo a folha, né? Na linha aqui, ó. Como ela fez aqui. Cabelo não coube todo na linha, não ultrapassou a margem, mas ela continuou na linha de baixo. É isso? Então, ela respeitou as margens da folha e fez a separação das palavras corretamente. Quando eu ver que a palavra não cabe toda
até aqui no final da linha, o que é que eu faço? Eu escrevo a palavra até onde der e separo ela de forma correta. Continuo na linha de baixo, certo? Escrevo a palavra, coloco as sílabas que couber, passo um tracinho do hífen e continuo na linha de baixo, ok? A partição de palavras é indicada com um hífen, com um tracinho no final da linha, colocado depois da sílaba que for separada. O restante da palavra vai para a linha seguinte, né, a linha de baixo, como eu falei para vocês aqui, ó. Escrever a palavra, não coube toda, passa o tracinho do hífen e continua na linha de baixo, certo? Então, lembrando, o que é sílaba? Sílaba é o quê? É cada impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra. Por exemplo, portar, sílaba. A sílaba por e a sílaba tá, certo? É cada impulso da voz da gente. Então, a primeira regra para a gente saber quantas sílabas uma palavra tem é o quê? Pronunciar a palavra de forma natural, em voz alta, para saber, para perceber em quais sílabas essa palavra se divide, em quantas sílabas essa palavra se divide. Aí temos uma atividade. Na 1, está pedindo para separar as sílabas de algumas palavras que encontramos no trecho do Diário de Julieta. Então, a gente tem aqui cabelo, gostava e Romeu. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão separar essas sílabas aqui, ó, nesse tracinho, certo? Façam a leitura dessas palavras em voz alta para vocês perceberem quantas sílabas elas têm, as pausas que tem. Cabelos, certo? Então, vocês separem essas sílabas. Gostava. Lê ela de forma pausada, devagar, e faz a separação das sílabas. 2. Veja as possíveis separações da palavra cabelo, da palavra cabelos, no fim da linha. Então, aqui tem escrita toda, a palavra toda não está separada, a palavra coube toda nessa linha, mas aqui ela não coube toda. Então, eu escrevi o quê? Só o CA, passei o tracinho e coloquei o resto da palavra embaixo, na linha de baixo. Escrevi K, mas não coube toda. E escrevi o resto na linha de baixo. Nessa linha aqui, ó, nesse exemplo, já coube 2 sílabas. Então, eu escrevi o K, B, mas não coube o restante. Eu escrevi embaixo. Passo o tracinho do hífen e escrevo o restante na linha de baixo. O que é que vocês vão fazer com essas palavras aqui? Vocês vão fazer o mesmo desse exemplo aqui, ó. As possibilidades que vocês têm para separar essas palavras. Ó, faço o mesmo com as palavras a seguir. Escrevo todas as possibilidades de separação. Gostava, eu deixei aqui um exemplo para vocês observarem. Como a gente pode separar elas? Ó, gosto. E o restante eu posso colocar na outra linha. Eu posso separar assim também. Gostar e o restante na linha de baixo, certo? Tem 2 possibilidades de separar gostava. Aí vocês vão fazer o quê? Em Romeu da mesma forma. Como eu posso escrever, como eu posso separar a palavra Romeu? Aí boto o exemplo aqui. Do mesmo jeito que tá aqui, ó. Gostava. Eu tenho 2 opções de separar gostava. E Romeu, eu só tenho uma. Certo? Então, vocês vão escrever aqui a opção de separação que tem de Romeu. Em descobrimento, eu posso separar essa palavra dessas formas aqui, ó. Desses 4 exemplos. Eu posso separar ela aqui, colocar esse restante na outra linha. Posso separar depois aqui, ó, depois desco e esse restante na outra linha. Posso escrever até descobrir, colocar mento na outra linha. Eu posso escrever até descobrimento e botar TO na outra linha. Então, essas 4 possibilidades de separar a palavra descobrimento, certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem no WhatsApp.